O vídeo de hoje eu vou fazer um agente com acesso a arquivos em PDF. Na verdade, não só PDF, são vários tipos de arquivos que são suportados. Eu já tenho um utilizando Flowise e hoje eu vou fazer utilizando o DeFi para mostrar para você e também explicar algumas diferenças e métodos de recuperação de conhecimento desses dados que estão dentro desse agente. Antes de mais nada, eu quero convidar você a conhecer a nossa comunidade do Círculo. Eu vou até deixar aqui na tela para você ver. É uma comunidade gratuita, onde você consegue fazer download de todos os fluxos e arquivos utilizados nos vídeos do YouTube. Nós também temos a Next Level. Também tem a Next Level, que é uma comunidade VIP, uma comunidade a mais, onde tem diversas aulas de diversos assuntos diferentes. Essas aulas são somente para quem está lá dentro, além de um software que nós temos para conexão com o WhatsApp, que seria a Agents. Além da Agents, também temos um grupo do WhatsApp, onde tira dúvidas, conversa, criamos caos, fazemos lives para estar tirando todas as dúvidas e ajudando você a desenvolver o seu projeto. Caso você tenha interesse, você pode acessar o site nextminds.club, ele vai estar aqui na descrição, porém não é obrigatório que você acesse para baixar todos os arquivos dos vídeos utilizados aqui no YouTube. Então você pode baixar tudo isso gratuitamente. E também entrar no nosso grupo Next Minds, que também é gratuito. O link também está aqui abaixo. Agora vamos ao que interessa. Eu vou criar hoje um agente, tanto um agente quanto um fluxo com acesso à recuperação de conhecimento, e vou explicar para você algumas diferenças, tanto na criação quanto na hora de você fazer essa recuperação, a busca desses dados. Eu estou aqui com o meu DeFi aberto e eu vou ir um passo a passo para você. Caso você não tenha o DeFi ainda, você vai ter que fazer a instalação ou utilizar o online e criar a sua conta. A partir daí você vai vir aqui na sua tela DeFi. Se você nunca utilizou, ela vai estar limpa, sem nada. Antes de criar o agente, nós vamos subir a base de conhecimento, que nada mais é que enviar os arquivos que tem as informações que eu quero que a minha IA tenha acesso. Um exemplo, ela pode ter acesso a um manual de um produto que eu vendo, a várias perguntas frequentes. Eu posso criar um arquivo de FAQ com perguntas frequentes sobre o meu negócio e subir para minha IA, e ela vai conseguir fazer responder as perguntas conforme o conteúdo ali. Você também pode fazer um uso um pouco diferente, por exemplo, subir um PDF de um livro, de um artigo e fazer perguntas relevantes. Ela vai estar conseguindo entender e buscar isso. Porém, nem sempre o resultado é o mesmo, o que depende muito da forma que você usa essa base de conhecimento. Hoje eu vou utilizar o DeFi para criar mas eu vou abordar também um assunto sobre algumas diferenças em métodos e técnicas de recuperação de conhecimento. Bom, vamos lá. Aqui com o DeFi aberto, você vai vir em conhecimento e você vai vir em criar conhecimento, ou seja, está criando uma base de dados. Você pode sincronizar com o site, com o Notion, ou enviar um arquivo de texto. Ele aceita diversas formatações, XLSX, Doc, ou seja, arquivo de Excel, de Word, de texto, Markdown, PDF, vários tipos de arquivos diferentes. Um ponto que você tem que levar em consideração é que, diferente de um banco de dados, onde toda vez que ele pesquisa está atualizado, se você subir os arquivos aqui, vamos supor que seja uma lista de produtos que você vende, e essa lista muda todos os dias você vai ter que editar e atualizar isso aqui. Então isso fica inviável. Eu aconselho você a utilizar para informações mais estáticas, coisas que não vai mudar todo dia. Isso aqui muda uma vez por ano, uma vez por mês, é apenas um FAQ, então você utiliza esse tipo de base de conhecimento para evitar ter que ficar tendo trabalho extra de alterações. Para casos dinâmicos, eu prefiro utilizar chamadas APIs e usar banco de dados externos, até mesmo uma planilha de Excel, dependendo do que for, onde ele consulta apenas o que ele precisa naquele momento. E se alguém fizer uma alteração no arquivo, ele faz. Mas o foco de hoje agora é a base de conhecimento aqui do DeFi de início, depois eu explico um pouco mais sobre isso. Bom, você vai pegar um PDF, vai jogar aqui, eu vou encontrar aqui no meu computador algum arquivo que seja em PDF, para estar subindo nessa base de conhecimento. Eu vou até olhar aqui na outra tela, aqui, vamos lá. Vou pegar um arquivo que eu tiver aqui já pronto, vamos ver aqui. Deixa eu só encontrar aqui, pessoal. Aqui tem alguns livros, eu vou pegar um livro desse, vou soltar aqui, e ele já está subindo o livro. Olha, subiu 100%, terminou de subir, eu vou clicar em próximo. Agora aqui já são algumas configurações que você tem que mexer. Bom, configuração de fragmentação. O que ele faz quando ele pega um arquivo? Ele não lê tudo aquilo lá. Se não, imagina um livro aí com 200 mil caracteres, nem estou falando nada demais, 200 mil caracteres, onde todas as vezes ele tivesse que ler tudo isso.
A janela de contexto não vai permitir. Caso você não saiba, cada IA tem uma janela de contexto. A maioria gira entre 128 e 256K, essas melhores, a maioria. Tem algumas, como o Gemini da Google, que suporta até 2 milhões, mas são exceções. Então, se você tivesse muito contexto, ele vai se perder e toda vez ele vai acabar com a janela de contexto dele. Então, o que ele tem? Algumas regras onde ele vai pegar um texto, vamos supor que sejam ali uma página inteira, ele vai fragmentar em diversos pedaços pequenos, correto? Para quando ele pesquisar, ele vai encontrar somente, vai puxar para a nossa IA somente os pedaços relevantes daquela pergunta. Então, se eu vir aqui em personalizado, eu posso colocar aqui barra e não preciso mexer, comprimento máximo do fragmento. Olha aqui no automático. Ele já cortou o PDF que eu enviei, ele vai mostrar aqui no lado esquerdo, isso já cortado, e com isso já cortado, eu consigo te mostrar aqui a questão desses cortes. Olha os cortes que ele fez, cortou aqui, então ele faz diversos cortes desses. É óbvio, algumas coisas ele vai tirar de contexto, porém a IA está aqui para isso, para resolver esse problema e evitar esses erros. Se eu vir personalizado e abaixar isso aqui para 100, os cortes vão ficar muito pequenos. Então é ideal que você deixe pelo menos aí em 400 ou 500 esse corte, ou deixa aqui no automático, pronto, melhor coisa que você vai fazer, você pode deixar no automático essa configuração. Modo de índice. O que ele vai fazer? Ele vai criar um menu, um índice, para ele mesmo pesquisar esses tópicos. Você pode usar um modo econômico, que ele vai utilizar um vetor offline, ou seja, vai utilizar código e palavra-chave. Se você pesquisar por, vamos colocar um suporte para celular, problema na câmera. Ele vai procurar pela palavra câmera, vai encontrar onde tem essa palavra para tentar extrair a resposta daquele trecho onde tinha câmera escrito. Só que o que acontece? Você não vai gastar tokens para fazer essa pesquisa, ele vai passar para sua IA somente a resposta, só que a chance de ter um erro é muito grande, porque nem sempre a palavra que o seu cliente usa ou que você utilizar vai estar idêntica à que está dentro do seu embed, dentro do sua base de conhecimento. Então, usando a alta qualidade, ele vai gastar sim tokens, ele vai subir isso para IA como uma base de conhecimento lá dentro, vai fazer um gasto, nesse caso aqui, olha, 400 mil tokens, ele vai gastar para subir isso a primeira vez. Na hora de pesquisa é diferente, mas ele vai gastar muitos tokens, só que ele vai entender melhor o contexto, ele vai saber o contexto do que está escrito. Então, por mais que a palavra não seja a mesma, idêntica, ele vai conseguir me dar uma boa resposta e me explicar. Bom, fragmentação no formato de perguntas e respostas, você pode colocar isso aqui, vamos colocar aqui em português, por exemplo, ele vai gastar mais tokens, mas ele vai pegar IA e ele vai fazer o quê? Essa fragmentação aqui, ele vai gerar perguntas e respostas. Então, se eu tenho um texto de uma página, ele vai gerar 10 perguntas que aquela página responde e respostas. Facilita um pouco na hora da pesquisa da IA, porém você vai gastar mais tokens com isso. Outra coisa, pesquisa, configuração de recuperação. Isso tudo aqui era o método de subir esses dados para IA. Agora nós vamos tratar do método de buscar. Poxa, subi aqui com alta qualidade, está tudo lá dentro da IA. Ela pegou pelos contextos, separou tudo belezinha. Agora, na hora da nossa outra IA, a que você estiver usando mesmo, que seu cliente estiver usando, porque para isso aqui ele vai utilizar uma IA que é própria para fazer subir esses textos, e a de resposta do cliente é outra. Como que ela vai pesquisar? Ela não precisa ir lá e ler tudo, ela não tem que ir lá e pegar todos os dados. Então você vai utilizar ou pesquisa de texto completo, pesquisa híbrida, pesquisa vetorial. Pesquisa vetorial é a mais utilizada, mais útil na questão de melhor resultado que eu vejo para esse tipo de base de conhecimento, porque é aquilo que eu expliquei, ela compreende o que está sendo dito. Se eu falar, estou com um problema para tirar uma foto, ela sabe que é um problema na câmera e vai procurar a resposta para a pergunta, ela vai identificar o melhor jeito de perguntar e vai procurar dentro da minha base de conhecimento para me dar uma resposta. Vai receber esse texto da base de conhecimento, vai como se ela estivesse lendo ele, depois de ler, ela formata uma resposta para enviar para o usuário. Ou seja, ela vai te dar um modelo melhor de respostas. Se eu utilizar a pesquisa por texto completo, aqui, ó, indexe todos os termos do documento, permitindo que o usuário pesquise qualquer termo e recupere trechos relevantes. É a mesma coisa que eu expliquei aqui na hora de subir. Se o usuário pesquisar por câmera, ele vai procurar a palavra câmera e pegar o trecho dele. Então, muitas vezes, isso não vai funcionar. Às vezes, é um fake. É apenas pergunta para o usuário ali, eu já sei as perguntas padrão.
vai funcionar, beleza. Mas para coisas mais complexas, provavelmente você vai ter erro. Ou você pode usar híbrida, que no caso ele vai utilizar um pouco de cada uma ali, ele vai utilizar um modelo de reclassificação e vai identificar o melhor jeito de fazer essa pergunta, e ele vai tanto entender quanto pegar algo padrão. Ele vai escolher, digamos assim, a melhor hora de usar qualquer um desses dois modelos. Bom, depois de você fazer todos esses passos aqui, eu estou explicando um passo a passo, bem devagar mesmo, você vai salvar e processar. Opa, modelo de reclassificação é necessário, deixa eu só vir aqui. Eu preciso colocar um modelo de reclassificação, se eu colocar aqui como vetorial. Vou tirar a reordenação. Essa reordenação ela vai organizar essa lista de documento de uma forma melhor. Só que eu preciso ter um modelo que eu não tenho nenhum aqui com API, então ele não vai deixar. Então não vou entrar em detalhes aqui agora. Vou só salvar e processar. Pronto, agora eu tenho uma base de conhecimento. Eu vou para ela, vou ir para o documento. Aconselho que você vá em configurações. Assim que você fizer, e mexa na descrição. Por exemplo, este arquivo é sobre um livro de autodesenvolvimento. Vamos colocar assim. Beleza. E aqui eu coloco o nome, livro 01. Por quê? Essa descrição pode ser importante na hora do seu conhecido, da sua IA, saber qual conhecimento que ela deve utilizar. Vou salvar. Salvei, deixei o restante do jeito que estava. Agora nós vamos criar nosso agente. Eu vim no estúdio, vou criar um agente do zero. Vou criar um agente leitor de texto. Ok. Leitor de texto, vou criar ele. Criei. Vamos abrir a configuração dele. Como que eu faço com o agente? Agora eu vou mostrar no fluxo. O agente, eu vou adicionar um contexto. Tá aqui, ó, livro 1, que é o contexto que nós adicionamos. E ele já adicionou esse livro aqui. Ó. Tem 1.382.178 palavras em um bloco. Eu posso vir em configurações, e aqui eu tenho as configurações lá, do método de recuperação, o método que foi subido, beleza, cancelar. E aqui o ideal é que você explique para o seu agente, pela aquela descrição, ele vai saber para que serve cada um. Mas o ideal é que no prompt você tenha isso. Para perguntas, vou fazer um exemplo bem prático aqui, para perguntas sobre o assunto X, use a base de conhecimento chamada livro 01. Aí eu tenho outra base de conhecimento. Vamos lá, vou adicionar esse aqui, SDR. Para perguntas, mesmo processo. Para perguntas, use a base de conhecimento SDR, para ele saber aonde que ele tem que pesquisar. Esse aqui é um método simples para você utilizar dentro do agente, que você pode usar outras ferramentas com ele, ou, além de fazer isso aqui, você pode utilizar um método direto em Flow, no Workflow, e adicionar aqui, ou se você estiver usando direto o Workflow conectado no WhatsApp ou com seu cliente também funciona. Vamos fazer aqui, eu vou abrir aqui um novo fluxo de trabalho, ler PDF, vou colocar assim, esse nome, vamos lá, abrir. Aqui no fluxo é um pouco diferente, você tem um iniciar, você vai ter o ideal é que você tenha um classificador de perguntas ou uma LLM, para que ela vai receber uma pergunta do usuário e ela vai conseguir entender isso e saber a melhor forma de pesquisar. Vamos colocar aqui logo uma recuperação de conhecimento, aqui, e aqui uma variável que seria a entrada do usuário. No caso, como eu falei para vocês, eu posso colocar aqui uma LLM, que seria uma IA, para que a pergunta do usuário vai para a IA. Se precisar, ela utiliza aquilo lá. Então, vamos colocar um exemplo. Como que eu faria um fluxo prático? Eu ia só dar um exemplo bem simples, mas eu vou deixar um pouquinho mais completo aqui. Eu posso vir aqui, criar um classificador de perguntas, certo? Ligo ele aqui no meu reconhecimento, ou eu posso ligar o meu reconhecimento aqui depois em outra IA. Vamos colocar aqui uma outra LLM. Só um exemplo prático de como fazer isso. Ou aqui em cima vai direto para uma LLM. Pronto. É um exemplo prático. Então, a pergunta chega nesse carinha aqui, ou na verdade eu posso, como eu coloquei outros lá, eu vou deletar esse aqui. Vamos fazer aqui, vamos excluir. Aqui. A pergunta do usuário vai para o classificador e ele vai identificar se precisa pesquisar na base de conhecimento ou não, porque aqui no classificador você vai colocar um modelo de IA, então ele vai conseguir entender isso. Você vai passar aqui dentro do prompt dele a explicação de quando ele tem que buscar ou não, e aqui você coloca o recuperador de conhecimento. Aqui tem um segredo. Você vai precisar de uma variável que é a pergunta. Então, vamos lá. O usuário deu uma entrada. Eu vou criar aqui um arquivo de texto, parágrafo, com um comprimento máximo de 300. Salvei. Cadê? Não. Salvei.
O nome vai vir para cá. O meu classificador, eu não vou mexer na configuração dele aqui agora, passo a passo, mas só para você entender. O meu classificador vai usar essa mesma variável nome, que vai chegar nele para ele identificar o que ele tem que fazer. Então, aqui no prompt dele eu vou explicar que se for uma pergunta sobre livro, use classe 2, que no caso é o que segue para esse aqui. E depois vem para outra LLM e por fim eu vou colocar um nó de final, pronto, aqui, nos dois. Então aqui eu vou colocar um modelo de linguagem, porque senão vai dar erro na hora de testar o fluxo, só aqui também, já tem o modelo de linguagem aqui, 4mini. Eu poderia adicionar a base de conhecimento também como uma variável aqui depois, mas não é isso que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar diretamente com recuperação de conhecimento. Aqui no conhecimento eu vou clicar no mais para ele puxar todos aqueles que eu subi lá em conhecimento. Vamos colocar o livro 1. Livro 1, que foi esse que nós adicionamos aqui. Variáveis de saída, ele vai me dar aqui, parâmetros, etc. Tá. Quais configurações que é interessante fazer? Aqui, eu deixo sempre em N para 1. O que é N para 1? Ele vai entender a pergunta, vai pesquisar em vários locais da documentação, vai encontrar os trechos relevantes, vai juntar eles e vai passar como uma resposta para a LLM e ela vai identificar dentro desse contexto como que ela vai passar para o usuário. Ou seja, tudo isso aqui vai ser utilizado para gerar uma melhor resposta para o usuário. A variável de entrada é a variável nome, que é a variável que vai vir do usuário. Agora eu não vou mexer com esse fluxo com classificador, porque a ideia hoje é trabalhar justamente o PDF em si. Então, a questão dos PDFs em si. Vamos fazer um testezinho rápido aqui de execução. Qual o nome do livro? Eu nem lembro se eu deixei o prompt correto ali agora, então não sei se ele vai chegar no classificador e vai vir para aqui. Não vai estar aqui, não, beleza, o objeto eu não coloquei corretamente, vamos lá, mas ele já identificou, então menos mal, identificou correto. Aqui em N para 1, eu tenho que vir aqui e tenho que colocar aqui um modelo, que foi o que faltou eu colocar, GPT-O-Mini, porque no N para 1 ele precisa de um modelo de linguagem para ele conseguir entender e fazer a resposta corretamente. Vamos fazer aqui a resposta, aqui vamos fazer um teste. Qual o nome do livro? Vamos ver se aqui agora ele vai executar com N para 1. E pronto, executou, deu a resposta aqui embaixo, a variável de saída. Vamos fazer uma execução correta final aqui. Executar, qual o nome do livro? Test run. E ele vai vir dar o resultado, ó, passou para o classificador, passou para lá, opa, de novo deu um erro de configuração, deixa eu só encontrar aqui onde está o problema. Bom, agora que eu vi aqui, eu não tinha colocado prompt aqui na minha segunda LLM, então aqui no resultado ele não tem prompt aqui para ele, não tinha nenhum prompt, não tinha nenhum contexto. Então eu posso usar o contexto aqui, que no caso vamos fazer o seguinte, nome, não, cadê? Result, nome, me ativar, vamos deletar aqui. Eu vou pegar aqui a pergunta do usuário, por exemplo, que foi barra nome. Na verdade, vamos fazer de uma forma mais direta. Espera aí. Que eu não ia nem fazer esse fluxo, eu ia só criar, só para mostrar para vocês o resultado. Eu vou vir aqui na variável de saída, vou adicionar o result do conhecimento. Só para a gente ver o que ele vai retornar. Aqui ele deveria retornar uma recuperação de conhecimento, onde ele vai passar para o usuário. Na verdade, o ideal é que você tenha um LLM. O foco de agora desse vídeo não é gravar fluxo completo para você utilizar ali. É explicar um pouco sobre essa parte da recuperação de conhecimento. Eu tenho alguns outros fluxos ali já com a recuperação de conhecimento e eu vou gravar alguns novos vídeos com isso de uma forma mais funcional. Você já viu como fazer no agente, agora vamos testar aqui de novo. Aqui, na verdade, ele já tinha ficado verde até essa parte. Então, se eu vir no rastreio, eu consigo ver aqui já a resposta dele. Mas vamos executar novamente, só para ver a resposta direta no fim, como que ele vai chegar lá. Ó, aqui. A resposta que ele enviou foi essa aqui. Vamos fazer assim. Aqui são todos os dados, título, conteúdo da resposta. Olha, ele passou tudo isso aqui como resposta. Ele foi lá e fez uma pesquisa e pegou esses dados aqui para passar de resposta. Então, por isso que eu preciso de um LLM. Aqui também, ó. Então, eu preciso de um LLM para que pegue esses três trechos, que ele me passou três trechos que ele encontrou com relevância, e ela vai pegar esses três e vai identificar para saber qual que é a melhor forma de responder ao usuário. É a mesma coisa que ele faz quando a gente usa o agente. Então, aqui o que eu faria? Eu colocaria um LLM aqui, um agente com contexto. O contexto é o result, para responder ao usuário. E aí eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui um GPT-O-Mini.
e eu coloco aqui um prompt de sistema para ele. Então eu vou aqui, coloco aqui um prompt, coloco qual variável que ele vai responder, como que ele vai responder, e o prompt vai passar, ou seja, a LLM vai pegar essa resposta e vai devolver para ele na forma já formatada, sem ser em blocos, que é o formato que ele usou. Porém, ele vai enviar esses blocos para sua LLM, ou seja, seu custo de tokens vai ser baseado em cima disso. Eu vou voltar aqui agora no agente. Cadê meu agente? Que nós criamos agora leitor de texto. Mesma coisa, se eu passar, eu vou ter que colocar a instrução para ele aqui. Você pesquisa na base de conhecimento e responde ao usuário. Aqui eu posso colocar para ele, inclusive, a forma que eu quero que ele responda. Responda de forma informal ou outra coisa. Vamos lá. Qual é melhor? Sobre o que fala o livro. Eu vou dar um Ctrl C, na verdade, eu vou salvar aqui, trocar para o 4 mini. Pronto. Vou salvar atualizando isso aqui. Agora eu vou colocar a pergunta e vou perguntar para ele. Perguntei até duas vezes repetido aqui, mas aqui você vai ver que ele já deu a resposta sobre o que se fala no livro. Então ele usou esse usado EDSA, o IEDSA é onde ele usou a recuperação de conhecimento, e aqui vem a resposta. Se eu quiser que ele responda em, eu quero que você me responda de forma tal, então assim, eu vou explicar para ele o jeito, aqui no prompt, como que eu quero que ele use aquela ferramenta, como que eu quero que ele use para passar a resposta. Agora, como eu falei antes, eu vou explicar um pouquinho mais sobre as diferenças. Quando que eu utilizo isso aqui? Como eu falei no começo, eu utilizo isso aqui somente para livro, coisas estáticas. Eu prefiro utilizar um banco de dados, um banco de dados dinâmico, até mesmo uma planilha de Excel, dependendo do que for. Por exemplo, uma lista de produtos e preços. Você pode ter uma planilha de Excel, usar um método API, um método GET, para você buscar esses dados lá. Você gasta menos tokens, porque você vai buscar algo... eu quero buscar os dados da coluna 1, da coluna 2, da coluna 3. Ele vai passar somente aqueles dados, então vai ter uma retenção menor de número de tokens gastos, e a sua LLM vai responder baseada nisso. Quando se trata de um banco de dados, você consegue passar uma pesquisa que o próprio código vai filtrar a resposta. Agora, quando se trata de entendimento, eu preciso entender primeiro a pergunta do usuário, eu preciso entender o texto que está lá, é um texto padrão, por exemplo, nesse caso um livro, você usa um método RAG, você usa direto a base de conhecimento aqui do próprio DeFi, que você vai ter bons resultados. Espero ter ajudado você com isso aqui. Só criando esse agente com essa base de conhecimento, você já vai saber como criar, por exemplo, um FAQ para um cliente, para você mesmo, para responder dúvidas, um tira dúvidas. Inclusive, você pode criar várias bases de conhecimento e especificar, como eu falei antes, quando que ele vai utilizar cada uma. Se for sobre suporte, utiliza isso. Se for sobre dúvida de vendas, utiliza isso. Então, você vai separar. Por que é interessante? É mais fácil dele encontrar os arquivos. Se você tem 3 arquivos, um só sobre vendas, um sobre suporte, um sobre atendimento, ele sabe que quando for atendimento, ele vai pesquisar só em um. Ele não tem necessidade de olhar em todos. Então, é mais rápido, mais barato e mais eficiente para você. Espero ter ajudado você. Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de seguir o canal e entrar no nosso grupo do WhatsApp.